Meus caríssimos, minhas saudações que estendo ao Dr. Matheus Vidro da Silva, presidente da ANOREG do Paraná, por igual às presidentes anteriores, a doutora Mariana Pozzenato Martins e a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, pelo apoio que depara com o incentivo que nos é dado pelos confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, faz com que nós prossigamos essa verdadeira aventura, já bastante estendida, nestas nossas claves notariais e registrais. Nós estamos cuidando aqui das fontes do direito notarial e registral, na sua 43ª parte. Eu, antecipadamente, havia dito que é um tema, digamos que escavamos, nós todos aqui, não é? Os senhores de um lado e eu de outro, escavamos com as próprias mãos, porque há pouquíssima doutrina a respeito deste assunto. E vamos tratando devagar. É uma tarefa longa e que nós estamos tratando de maneira breve e com uma certa cautela, indo devagar exatamente devido à dificuldade da matéria e porque o nosso tempo de exposição nas claves é habitualmente de 15 a 20 minutos no máximo. Algumas vezes me disperso um tanto e ultrapasso esse tempo, mas normalmente as exposições duram de 15 a 20 minutos. Nas duas mais recentes explanações desta série, ou seja, as das 2 semanas anteriores a esta, nós tratamos da doutrina como fonte do direito. Doutrina, portanto. Já vimos cuidado da lei, tratamos dos costumes, tratamos da jurisprudência dos tribunais, ou jurisprudência pretoriana, e partimos para a doutrina. E destacamos, então, o caráter prático atenuado da doutrina, ou seja, que tem um objetivo prático, mas possui uma perspectiva teórica. Não é a doutrina, assim, a notarial e registral, de um modo geral, a doutrina jurídica, ela não é puramente prática, ou seja, não é de praticidade extrema, não é uma doutrina, não é um saber prático, mas é sim um saber científico prático, mas com um certo abrandamento, com um certo temperamento ou atenuação teórica. Firmei-me aqui na doutrina desse grande autor contemporâneo que foi Leopoldo Eulório Palacios, cuja obra central, no meu modo de ver, a Filosofia del Saber, eu tenho recomendado muito àqueles que desejem efetivamente ter uma visão completa da ordem dos saberes. Bom, mas também observamos nas 2 explanações anteriores que já num modo que aqui se pode designar clássico porque foi propiciado pela doutrina da prática do direito na Roma Antiga, essa doutrina estribava no método de ascensão dos casos particulares às concepções gerais, ou seja, partindo do particular para chegar ao geral. Coisa que desaparece com o tempo. A doutrina contemporânea não tem essa tendência de partir do particular para o geral, mas tem uma tendência, nós vamos ver isso nas próximas explanações, a priorística, uma tendência abstracionista, uma produção, como se diz, more geométrico, por dedução, em vez de ser induzida da experiência. Lembramos, claro que há exceções quanto a isso. Lembramos também, com invocação das lições desse grande jurista francês, que foi Claude de Pasquier, que durante o primeiro renascimento do direito romano, assim chamado o renascimento que se deu com a Universidade de Bolonha no século XI, dava-se grande autoridade às opiniões dos jurisconsultos, ou seja, dos doutrinadores, ao menos quando concordes entre si. É aquilo que se chamou de communis opinio doctorum. Bom, tentemos agora, então, apontar, e além disso, entendê-las. Algumas das causas pelas quais muito diminuiu,
sobretudo em nossos tempos, a consideração, poderia dizer isso mesmo, o amor da autoridade e da doutrina, da auctoritas doutrinária. E tratemos de ver isso de maneira aqui mais segmentada, tanto espacialmente, cuidando da situação brasileira, quanto também no que diz respeito à sua matéria, ao seu objeto material. Vamos tratar apenas do assunto nas esferas do direito notarial e registral. Bom, mas é preciso, de antemão, observar aqui a existência de alguns bons doutrinadores nacionais. Eu não vou mencionar o nome de vários deles que tenho já de memória, porque corro o risco de deixar de fora algum nome relevante e não quero ser injusto. Há bons doutrinadores nacionais na área das notas e dos registros. Doutrinadores que, em meio a uma dissolução das ciências notarial e registral, nós passamos realmente, nas últimas décadas, um processo de desconstrução dessas doutrinas, pelos motivos que nós veremos. Apesar disso, persistiram o quanto puderam nessa verdadeira faina de elaboração doutrinária das notas e dos registros públicos. Mas isso aconteceu, assim nos parece, salvo o melhor juízo, num verdadeiro quarto de hora do saber científico do direito notarial registral. Ou seja, podemos dizer assim, numa verdadeira sexta-feira da paixão das notas e dos registros, como prontamente vamos aqui indicar, em algumas de suas causas. Primeiramente, nós temos que referir uma causa genérica de prejuízo da doutrina jurídica. É uma causa que não pôde nem soube resistir a ela parte considerável dos nossos jurisconsultos, das notas e dos registros. Ou seja, ela estava à vista, mas esses nossos doutrinadores, uma parte considerável deles, e aqui eu deixo tributado o meu respeito, apesar da divergência que eu aponto nesse aspecto metódico, eles não souberam resistir a esta causa genérica. Talvez não conseguiram sequer adverti-la. Isso é curioso. Com efeito, a despeito da conhecida demolição teórica do normativismo de Kelsen, normativismo kelseniano, que foi, por assim dizer, colocado no banco dos réus, já no Tribunal de Nuremberg, foi o normativismo kelseniano que terminou por propiciar a barbárie do totalitarismo nazista, comunista, também, no século XX. É já no domínio comum, a propósito, uma frase de um professor italiano, professor muito interessante, para quem 10 entre 10 juristas dos tempos contemporâneos têm por esporte predileto a prática da chamada delenda Kelsen, ou seja, destruamos Kelsen. Teoricamente é assim. Não se encontra praticamente nenhum defensor do kelsenianismo em nossos dias. Mas, nada obstante esse abandono da filosofia normativista, nunca deixamos nós no Brasil de conviver nos séculos XX e XXI com um normativismo implícito. Ou seja, o que se negava na teoria, se deixava passar na prática. De tal sorte e com tal intensidade que muitos de nossos doutrinadores, incidindo nesse erro que é muito frequente, da confusão entre lei e direito, ou seja, entendendo que lei e direito são uma e mesma coisa, esses doutrinadores navegam com inegável competência, não há dúvida, mas navegam onde? No mar exclusivo, no mar limitado do dogmatismo. Navegam surfando pelas chamadas ondas geradas pelas só letrinhas do Diário Oficial. E aí se resume sua doutrina. A esse normativismo legalista, normativismo kelseniano, veio juntar-se uma outra espécie de positivismo, que se pode dizer, em sentido lato, ou em sentido genérico, positivismo sociológico. Foi muito bem denunciado, por exemplo,
nas obras de Juan Valera de Goytisolo, grande nome do notariado, do direito notarial espanhol, pode-se dizer, do direito notarial mundial no século passado e início deste século. Juan Valera, que foi um dos maiores civilistas que a Espanha já teve em toda a história, chama-se exatamente como uma das espécies do positivismo sociológico esse positivismo judicial. Judicial. Tanto positivismo judicial jurisdicional, ou seja, na esfera do contencioso, quanto um positivismo judicial administrativo. E penso que, em relação às notas dos registros, é justo dizer que esse positivismo administrativo terminou por dominar completamente predominar, melhor dizendo, a atividade doutrinária, subordiná-la. Celebrizou-se a propósito esta confissão de um doutrinador, está num livro, está escrito num livro, admitindo que sempre pensara determinada coisa, determinada matéria. Eu sempre pensei isto. Mas, tendo em vista que o tribunal tal ou qual passou a reconhecer e ensinar o oposto do que eu pensava, então eu passo a pensar de forma diferente. Não pelas razões que fundamentam o decidir do tribunal, mas pelo só fato de o tribunal decidir diferentemente do que eu penso. Ou seja, é uma espécie de arrivismo doutrinário. Doutrinador arrivista, quer sempre estar com o pensamento que parece dominar. Chamaríamos isso de culturalismo jurídico, historicismo jurídico, como quer que se queira dizer, mas é uma espécie de arrivismo. Portanto, ao lado do normativismo keynesiano, normativismo das leis, positivismo das leis, nós temos agora um normativismo, um positivismo sociológico, de origem judicial. Bom, de maneira que essa tendencial subordinação da doutrina aos julgados dos tribunais acarretou o surgimento de um novo tipo de doutrinador. O doutrinador que se limita à resenha desses julgados. É impressionante. A gente apanha um livro e vai ler, não é só no direito das notas dos registros, e talvez até, de certo modo, menos nesses do que em outros livros. Apanha esse livro o tempo inteiro. O autor, em vez de fazer doutrina, fica mencionando o que decidiu o tribunal qual ou tal, a respeito de determinada matéria. Isso chama resenha do que vem decidindo. E como esses tribunais nem sempre mantêm completamente estabilizada a sua doutrina, a chamada doutrina judicial, então esses livros também, a cada edição, vão mudando de posição de acordo com o que se vem decidindo. E note, não pelas razões que convençam do acerto das decisões, porque aí seria razoável. Não, é só pelo fato de se ter decidido. É o fato exclusivo da decisão. Bom, portanto, nós temos agora a doutrina jornalística, ou de resenha dos julgados dos tribunais. Enfim, pensa-se que ter e fazer doutrina, para esse tipo novo de doutrinador, é saber o que andam decidindo as cortes. Então, apanho o diário oficial, verifico, mais do que isso, hoje em dia é fácil, vai-se à internet, eu verifico qual é a orientação do dia de um tribunal A ou B, não importa, e eu passo a fazer a minha doutrina em cima dessa decisão. Ou seja, eu sou um comentarista, no mais ponto elevado, sou um comentarista ou intérprete do que disse o tribunal, e no ponto mais baixo, sou meramente um resenhador. Simplesmente digo, recenseio aquilo que o tribunal está fazendo. Bom, de maneira que, em vez da fastidiosa leitura de grossos volumes de antigos autores, o novo tipo de doutrinador é um devotado leitor dos lugares eletrônicos dos tribunais. Então, em vez de baixar, por exemplo, 3 volumes do Cláudio de Bevilacqua a respeito do Código Civil, ou toda a obra de Carvalho Santos, ou toda a obra de Lafayette, ou, mais recentemente, apanhar o livro do professor Afrânio de Carvalho, ou o Tratado de Pontes de Miranda. Eu me dedico exclusivamente a verificar qual é a decisão adotada nos últimos julgados de tribunais. Hoje estamos falando do Brasil, mas é claro que isso também ocorre em outras partes do mundo. Bom, no caso brasileiro, há algumas circunstâncias que alavancaram essa subalternação da doutrina aos julgados de turno. Assim, por exemplo,
eu penso que os concursos públicos serviram muito para incentivar. Eu me refiro aos concursos públicos para a delegação das notas e dos registros. Certames que são organizados pelo Poder Judiciário. E neles predomina, tem sido uma realidade, isso é um fato, a auscultar-se a memória do conhecimento desses julgados. Há casos até mesmo que se indicam dissertações a respeito de um julgado muitíssimo recente e que inova em determinadas posições. Isso desprestigia a doutrina, porque a doutrina tende a trabalhar com mais tempo, com mais estabilidade, com mais vagar, aguardando realmente a solidez, ao passo que os julgados possuem uma rapidez maior, uma dinâmica maior. E se esses julgados são os privilegiados nos concursos públicos, nesses que eu mencionei, evidente que eles acabam obtendo um favorecimento como fonte de consulta em detrimento da doutrina. Note-se que o conhecimento desses julgados, o Carlos Maximiliano Pereira dos Santos, que é nosso grande teórico da hermenêutica, e que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, dizia que conhecer a jurisprudência dos tribunais, a isso basta ter um bom arquivo, a cujo acesso depois desse acesso, teremos a oportunidade de decorar, que é aquilo que se exige para esse tipo de indagação em concurso. Hoje parece melhor até reconhecer que um simples arquivo, né, um arquivo de fichas que havia antigamente, haja vantagem em ter um bom computador, com bastante rapidez. E aí pronto, temos tudo organizado. Daí vem que a doutrina se vem inclinando a satisfazer os anseios dos mais ávidos seus consumidores, que são os concursantes e os concurseiros. A própria doutrina acaba se curvando a uma exigência, penso que transitória, mas uma exigência do mercado, de conhecer o que pensam os tribunais. E por isso tende a dissolver-se o conceito propriamente de ciência teórico-prática do registro em favor, como eu disse, da mera resenha, do relatório ou recenseamento das teses que estão em voga nos tribunais. Mas não é só. Note-se que a massiva oferta reunida de julgados pela via eletrônica, eu venho de um tempo que não era assim. Quando eu estava no Tribunal da Alçada Criminal, para conhecer a jurisprudência dos tribunais, que eu sempre considerei muito, mas considerava muito ao lado da doutrina, que eu tinha a oportunidade de consultar, não me lembro ainda, quando eu estava no Tribunal da Alçada Criminal, as consultas que fiz a Manzini, a Maggiore, mesmo os autores modernos, né, Jeschek, ainda aos antigos como Nelson Hungria, e também aos nossos modernos penalistas aqui do Brasil, né, como Mirabete, Damasio de Jesus, muitos outros autores aqui que não, Bittencourt, muitos autores. Consultava a doutrina, mas também consultava a jurisprudência. Eram duas fontes de conhecimento. Hoje, naquele tempo, tinha que consultar pelas páginas do Diário Oficial. Tirava cópia do Diário da Justiça da União, depois fichava tudo em casa, fazendo aquilo que o Carlos Maximiliano dizia, tem que ter um bom fichário para poder memorizar. E era assim que se procedia. Hoje em dia, basta ligar o computador em 4 ou 5 acessos, eu já estou diante de toda uma vasta jurisprudência, uma pesquisa eletrônica, etc., o que beneficia o conhecimento da jurisprudência dos tribunais, ao passo em que a doutrina, porque é difundida por livros esparsos, tem contra si, portanto, um relativo detrimento econômico, acaba custando mais caro, um livro custa mais caro do que uma mera pesquisa de jurisprudência. Claro, gastei dinheiro no computador, pago por mês a internet, mas uso para muitas coisas. Então, o livro acaba custando mais caro. De tempo, é mais difícil estudar a doutrina do que ir direto a um julgado do tribunal, que os meios eletrônicos já me indicam exatamente qual deva ser pesquisado. E de esforços também, não é? Porque a leitura de um livro, da capa ao codo, ou seja, do início ao fim, exige esforço. Ler exige esforço.
Ao passo que ler na internet rapidinho alguma coisa não exige tanto esforço. Bom, claro que ao fundo temos de enfrentar ainda uma causa genérica que é aflitiva de toda a formação educacional brasileira. Bom, mas isso ainda é assunto para uma próxima exposição. Por hoje, ficamos apenas com essas pequenas referências. Eu torno a agradecer à Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, aos meus confrades e confreiras dessa academia. Agradeço à ANREG do Paraná, na pessoa de seu presidente, Dr. Matheus Afonso Vieira da Silva, e a todos aqueles que participam deste nosso encontro. Que Deus nos guarde e nos vemos, se Deus permitir, na próxima semana.